Eu nunca imaginei que o som de um telefone tocando pudesse mudar toda a minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde de quinta-feira, 3 dias depois de eu ter enterrado minha mãe. Meu nome é Manuala, tenho 42 anos e durante 8 anos acreditei que tinha construído um casamento sólido com Heitor. Ele era 8 anos mais novo que eu, tinha 34 anos quando tudo desmoronou. E sempre achei que essa diferença de idade nunca faria diferença entre nós. Como eu estava enganada. O funeral da minha mãe tinha sido no sábado. Ela sofreu por meses com uma doença que a consumiu aos poucos. E eu passei cada segundo ao lado dela, cuidando, alimentando, limpando, consolando. Heitor mal apareceu no hospital durante esses meses. Ele sempre tinha uma desculpa pronta, sempre havia algo mais importante para fazer. Reuniões de trabalho que não podiam ser adiadas, compromissos inadiáveis, problemas urgentes que só ele poderia resolver. Eu entendia, ou pelo menos fingia entender. Afinal, alguém precisava manter as contas em dia, enquanto eu me dedicava aos cuidados da minha mãe. Quando ela finalmente partiu, eu estava exausta. Física, mental e emocionalmente esgotada. O velório foi pequeno, apenas alguns parentes distantes e vizinhos que a conheciam há décadas. Heitor ficou ao meu lado durante a cerimônia, mas percebi que ele checava o celular a cada 5 minutos. Pensei que fosse trabalho, pensei que fosse ansiedade, pensei em mil explicações que justificassem aquele comportamento, porque a alternativa era admitir algo que eu ainda não estava pronta para encarar. No domingo, passei o dia inteiro na cama. Não tinha forças para levantar, para comer, para fazer qualquer coisa além de existir naquele estado de dormência, que só o luto profundo consegue provocar. Heitor saiu cedo dizendo que precisava resolver algumas coisas. Voltou tarde da noite com cheiro de perfume que não era o dele, mas eu estava tão consumida pela dor da perda que nem questionei. Segunda-feira foi igual. Terça também. Na quarta, finalmente consegui sair da cama e tentar retomar alguma aparência de normalidade. Fiz café, tentei comer alguma coisa, tomei banho. Passei pela sala e vi papéis espalhados pela mesa de centro. Papéis que Heitor devia ter deixado ali na noite anterior. Não era da minha natureza vasculhar as coisas dele, mas algo me fez parar e olhar. Eram extratos bancários, nossa conta conjunta, e os números não faziam o menor sentido. Saques enormes que eu não tinha autorizado, transferências para contas que eu não reconhecia, compras em lojas de roupas femininas, restaurantes caros, hotéis. Senti meu estômago revirar, não por causa do dinheiro em si, mas pelo que aqueles números representavam. Foi então que o telefone tocou. Era o celular do Heitor, que ele tinha esquecido em cima da mesa ao lado dos extratos. A tela iluminada mostrava um nome: Cássia, seguido de um coração vermelho. Eu não atendi. Apenas fiquei olhando para aquele nome piscando na tela até a chamada cair. Segundos depois, uma mensagem chegou. E eu li: Amor, você prometeu que hoje seria o dia. Já contou para ela? Ou vou ter que ir aí e contar eu mesma? Minha mão tremia segurando o aparelho. Outra mensagem chegou. Você disse que depois que a velha dela morresse ia ficar mais fácil. E agora? Vai continuar me enrolando? Senti algo se romper dentro de mim. Não era apenas raiva, embora houvesse muita raiva. Era uma espécie de clareza fria e cortante, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma sala que estava às escuras há anos. Respirei fundo. Coloquei o telefone de volta exatamente onde estava. Guardei os extratos bancários em uma pasta que escondi no meu armário. E esperei. Heitor chegou em casa no final da tarde. Vinha sorrindo, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Me deu um beijo rápido no rosto e foi direto para o quarto trocar de roupa. Quando voltou, perguntou o que tinha para o jantar. Fiz um prato simples, macarrão com molho, que era um dos favoritos dele. Comemos em silêncio e em nenhum momento ele percebeu que eu estava diferente. Ou talvez ele simplesmente não se importasse o suficiente para notar. Depois do jantar, ele se sentou no sofá e pegou o controle remoto da televisão. Foi quando finalmente notou que o celular estava na mesa de centro. Pegou o aparelho, olhou a tela e vi sua expressão mudar. Ficou tenso, os ombros rígidos, o maxilar travado. Digitou alguma coisa rapidamente e guardou o telefone no bolso. Na quinta-feira, ele acordou mais tarde que o normal. Tomou café em silêncio, evitando meu olhar.
Eu sabia que algo estava vindo, podia sentir no ar, naquela tensão que precede as tempestades. Foi quando ele finalmente falou. Disse que precisávamos conversar, que havia algo importante que ele precisava me dizer, que era sobre o futuro do nosso casamento. Engoli a raiva que fervia dentro de mim e disse que estava ouvindo. Ele começou de um jeito covarde, do jeito que homens covardes sempre começam. Disse que as coisas não estavam funcionando mais entre nós, que éramos muito diferentes, que ele tinha mudado, que precisava de outras coisas na vida. Falou tudo isso olhando para qualquer lugar, exceto para mim. Esperei ele terminar aquele discurso patético antes de perguntar se havia outra pessoa. Vi o pânico passar pelos olhos dele, rápido, mas inconfundível. Ele negou, é claro. Disse que não tinha nada a ver com isso, que era sobre nós dois, sobre incompatibilidade, sobre crescimento pessoal. Eu poderia ter confrontado ele ali mesmo. Poderia ter jogado na cara dele as mensagens, os extratos, todas as evidências que eu tinha encontrado. Mas algo me fez esperar. Uma voz dentro de mim sussurrava que havia um momento certo para cada coisa, e aquele não era um momento. Então eu apenas assenti. Disse que talvez ele tivesse razão, que talvez realmente fôssemos incompatíveis, que eu também tinha pensado nisso. A surpresa no rosto dele foi quase cômica. Ele claramente não esperava que eu concordasse tão facilmente. Foi quando ele ficou mais ousado. Começou a falar sobre divisão de bens, sobre como seria o processo de separação, sobre como seria melhor para todos nós se eu saísse de casa, já que ele ganhava mais e pagava a maior parte das contas. Disse isso com uma naturalidade assustadora, como se estivesse discutindo o cardápio do jantar. Continuei ouvindo em silêncio. Deixei ele se enforcar nas próprias palavras, construir sua própria armadilha. E então ele soltou a bomba. Disse que tinha conhecido alguém, que não era nada sério ainda, mas que havia potencial, que essa pessoa era jovem, vibrante, cheia de energia e vida. Não usou o nome dela, mas cada palavra era uma facada. Disse que eu devia entender, afinal, eu estava mais velha, tinha ganhado uns quilinhos, não cuidava mais de mim como antes, que ele precisava de alguém que ainda tivesse fogo, que ainda se preocupasse em ser atraente. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Mais velha, quilinhos a mais, não me cuidava, sem fogo. Cada crítica foi proferida com uma crueldade casual que doía mais do que se ele tivesse gritado. Mas eu não reagi, não dei a ele a satisfação de me ver desmoronar. Em vez disso, levantei calmamente e perguntei se ele queria café. Ele ficou visivelmente confuso com minha falta de reação, mas aceitou. Enquanto eu preparava o café na cozinha, ouvi o telefone dele tocar. Ouvi ele atender e falar baixo, usando aquele tom carinhoso que costumava usar comigo nos primeiros anos de casamento. Voltei com 2 xícaras e o encontrei terminando a ligação. Ele me agradeceu pelo café e bebeu em silêncio, ainda processando minha reação, ou melhor, minha falta de reação. Depois que ele terminou o café, eu falei. Disse que se ele queria mesmo seguir em frente, eu não ia brigar. Que 8 anos era tempo suficiente para eu entender quando algo acabou. Que talvez fosse melhor mesmo cada um seguir seu caminho. Vi o alívio passar pelo rosto dele. Alívio de não ter que lidar com drama, com lágrimas, com súplicas. Homens como Heitor adoram quando tudo é fácil para eles, quando não precisam lidar com as consequências emocionais de suas escolhas. Então ele foi mais longe. Disse que já que eu estava sendo tão compreensiva, havia mais uma coisa. Sua nova parceira, Cássia, estava em uma situação difícil. Tinha 20 anos, estava sem lugar para morar. E ele tinha pensado em ajudá-la oferecendo nosso quarto de hóspedes temporariamente. Eu ri. Não pude evitar. Foi uma risada curta, amarga, mas genuína. Ele ficou ofendido, perguntou o que era tão engraçado. Eu disse que nada, que era apenas a situação absurda que a vida tinha me colocado. Mas ele não parou por aí. Ficou mais agressivo, mais cruel. Disse que se eu não aceitasse, ele poderia tornar as coisas muito difíceis para mim. Que ele conhecia advogados, que tinha contatos, que poderia me deixar sem nada. Lembrou que a casa estava no nome dele, que a maior parte do que tínhamos era fruto do trabalho dele. E então veio a frase que selou o destino dele. Me disse, com um sorriso cruel nos lábios, que eu tinha 2 opções.
Ou aceitava que Cássia viesse morar conosco enquanto eles resolviam nossa separação, da forma mais conveniente para eles. Ou ele me jogaria na sarjeta sem pensar duas vezes. Que eu deveria ser grata por ele ainda estar sendo generoso o suficiente para me dar escolhas. Olhei para aquele homem com quem dividi 8 anos da minha vida e não reconheci nada nele. Onde estava a pessoa que eu tinha amado? Será que ele sempre foi assim e eu nunca tinha percebido? Ou a crueldade é algo que cresce aos poucos, alimentada por pequenas permissões e desculpas que vamos dando ao longo do tempo? Eu não discuti, não chorei, não implorei. Apenas fiquei em silêncio e sorri. Aquele sorriso o desconcertou mais do que qualquer palavra poderia. Ele esperava resistência, lágrimas, talvez até histeria. O silêncio calmo que encontrou o deixou visivelmente inquieto. Mas homens como Heitor são bons em ignorar sinais de aviso quando estão confiantes em sua vitória. Disse que precisava pensar, e me retirei para o quarto. Ouvi ele comemorando ao telefone minutos depois, dizendo para alguém, provavelmente Cássia, que tudo tinha sido mais fácil do que imaginava. Que eu tinha aceitado sem grandes problemas. Que logo ela poderia se mudar. Mas enquanto ele comemorava sua suposta vitória, eu estava no quarto abrindo meu laptop. Eu não tinha sido apenas a esposa que cuidava da casa durante esses 8 anos. Trabalhava como contadora em uma empresa média, tinha meu próprio salário, minha própria conta bancária. E mais importante, tinha acesso a informações que Heitor provavelmente tinha esquecido que eu tinha. A casa estava no nome dele, isso era verdade. Mas ele esqueceu de um pequeno detalhe. O dinheiro da entrada tinha vindo da herança da minha mãe. 50 mil reais que ela deixou para mim e que usei para realizar nosso sonho de ter uma casa própria. Na época, Heitor disse que seria melhor colocar apenas no nome dele por questões fiscais, que facilitaria algumas coisas. E eu, ingênua e apaixonada, concordei sem questionar. Mas eu tinha guardado todos os comprovantes, todos os documentos, todas as transferências. Abri meu e-mail e comecei a rascunhar mensagens. Para advogados especializados em direito de família que eu tinha pesquisado dias antes, quando encontrei os primeiros sinais da traição. Para colegas da empresa que trabalhavam na área jurídica e poderiam me indicar os melhores profissionais. Para a contadora da empresa onde eu trabalhava, que também oferecia consultoria particular. Não enviei nada ainda, apenas preparei o terreno. Depois passei horas revisando todos os extratos bancários que tinha pegado. Cada compra suspeita, cada transferência, cada movimentação estranha. Organizei tudo em uma planilha detalhada com datas, valores e descrições. Imprimi 3 cópias e guardei em lugares diferentes. Também acessei nossas contas conjuntas e transferi minha parte para uma conta que abri naquele mesmo dia em um banco diferente. Não toquei em nada que fosse dele, apenas no que era meu por direito. Metade de cada valor que estava nas contas conjuntas, metade dos investimentos que fizemos juntos. Legalmente, eu tinha todo o direito de fazer isso. Eram 3 da manhã quando finalmente fechei o laptop. Heitor tinha ido dormir no quarto de hóspedes, dizendo que seria melhor assim já que estávamos nos separando. Eu sabia que era porque Cássia provavelmente tinha reclamado que ele ainda dividia a cama comigo. Deitei na nossa cama, que logo seria apenas minha cama, e pela primeira vez em dias consegui dormir profundamente. Na manhã de sexta-feira, acordei antes de Heitor. Fiz café, preparei um café da manhã completo. Quando ele apareceu na cozinha, visivelmente surpreso com toda aquela fartura, expliquei que era uma espécie de despedida do que tínhamos sido. Ele aceitou a explicação e comeu com apetite, satisfeito consigo mesmo. Foi durante o café da manhã que ele me contou mais sobre Cássia. Sobre como ela era linda, jovem, cheia de vida. Sobre como ela o fazia se sentir jovem novamente, desejado, importante. Cada palavra era calculada para me ferir, e eu podia ver nos olhos dele a satisfação de me ver ali, quieta, apenas ouvindo. Ele disse que Cássia vinha de uma família simples, que tinha tido uma vida difícil, que ele queria cuidar dela, que ela merecia alguém que a valorizasse. A ironia de um homem casado dizendo que queria cuidar de sua amante enquanto abandonava a esposa não parecia perturbá-lo nem um pouco. Perguntei quando ela chegaria. Ele disse que seria naquela tarde mesmo, que já tinha combinado tudo.
Que Cássia traria apenas algumas malas, que o resto ela iria buscar aos poucos, que eu precisaria liberar o quarto de hóspedes, retirar minhas coisas de lá. Assenti calmamente e disse que faria isso. Ele pareceu quase desapontado com minha docilidade. Homens assim adoram o drama, porque isso alimenta o ego deles, permite que se vejam como vítimas, mesmo quando são os agressores. Depois que ele saiu para trabalhar, entrei em ação. Primeiro fiz as ligações. Para o advogado que tinha pesquisado, que concordou em me receber ainda naquela manhã. Para a contadora, que me passou informações valiosas sobre como proteger meus bens em casos de separação. Para uma amiga advogada da minha mãe, que me deu conselhos cruciais sobre meus direitos. O advogado foi direto ao ponto quando olhou toda a documentação que levei. Disse que eu tinha um caso forte, especialmente com as provas da traição e dos gastos dele com a amante usando dinheiro que deveria ser nosso. Que a questão da casa era mais complicada, mas que com os comprovantes da entrada paga com minha herança, tínhamos chances. Preparamos uma estratégia. Ele redigiria uma notificação extrajudicial exigindo a restituição dos valores gastos indevidamente. Também prepararia a documentação para um pedido de separação com divisão de bens, levando em consideração todas as irregularidades que eu tinha descoberto. Mas havia mais, muito mais. Enquanto eu estava na sala do advogado, recebi uma mensagem de uma colega de trabalho. Ela tinha visto o Heitor em um restaurante caro na noite anterior com uma garota muito jovem. Mandou fotos discretas que tinha tirado. Lá estava ele, meu marido, jantando com aquela que só poderia ser Cássia. Nas fotos, ela era exatamente como ele tinha descrito. Jovem, bonita, 20 anos de diferença entre nós. Cabelos longos e loiros, maquiagem impecável, roupa cara que claramente tinha sido comprada com o dinheiro dele. Ou melhor, com nosso dinheiro. Agradeci minha colega e salvei as fotos, mais evidências para a pilha que estava crescendo. Quando voltei para casa, era quase meio-dia. Ainda tinha algumas horas antes de Heitor voltar com sua amante. Usei esse tempo para esvaziar o quarto de hóspedes, mas não como ele tinha pedido. Retirei tudo que era meu, mas também retirei tudo que era da família dele, presentes que a mãe dele tinha nos dado, fotos antigas, objetos de valor sentimental. Guardei tudo em caixas que levei para o depósito do prédio que minha mãe tinha deixado para mim. Um bem que Heitor nem sabia que existia porque tinha ficado apenas no meu nome. Deixei o quarto vazio e impessoal. Se Cássia ia morar ali, que fosse em um espaço que não tinha história, que não tinha alma. Às 5 da tarde, ouvi a chave na porta. Vozes no corredor. A voz grave de Heitor e uma voz feminina aguda, rindo alto. Respirei fundo e saí do quarto para conhecer a mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento. Cássia era tudo o que ele tinha dito, e mais. Jovem, bonita, com aquela beleza artificial que vem de salões de beleza caros e roupas de marca. Ela me olhou de cima a baixo e vi nos olhos dela aquele brilho de superioridade que mulheres assim sempre têm quando olham para outras que consideram inferiores. Heitor fez as apresentações formais, constrangido apesar de tudo. Cássia estendeu a mão e, quando apertei, notei as unhas perfeitamente feitas, os dedos cheios de anéis que reconheci como compras recentes nos extratos bancários. Ela me agradeceu por deixar que ela ficasse ali. Disse que era só temporário, que logo ela e Heitor conseguiriam um lugar só deles. Falou com uma doçura falsa que dava para sentir o veneno por trás de cada palavra. Era óbvio que ela estava adorando cada segundo daquela situação, provando para si mesma que tinha ganhado, que tinha conquistado o homem de outra mulher. Eu apenas sorri e disse que não havia problema, que entendia perfeitamente a situação dela. Heitor subiu com as malas dela para o quarto de hóspedes. Fiquei sozinha com Cássia na sala. Ela se sentou no sofá como se já fosse dona do lugar, cruzou as pernas e começou a mexer no celular. Quando Heitor desceu, ela pediu que ele fosse comprar algumas coisas que ela tinha esquecido. Produtos de beleza, shampoo específico, condicionador caro. Ele saiu correndo para atender os desejos dela como um cachorrinho obediente. Assim que a porta fechou, Cássia se virou para mim, e foi quando a máscara caiu completamente. Disse que eu devia estar me sentindo uma idiota, que era patético como eu tinha aceitado tudo tão facilmente,
que mulheres como eu, velhas e sem atrativos, deviam aceitar quando homens como Heitor encontravam alguém melhor. Que ela era jovem, bonita e que Heitor merecia estar com alguém assim, não com uma mulher acabada como eu. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para ferir. E feria. Porque mesmo sabendo que ela estava errada, que aquilo era crueldade pura, era impossível não sentir a pontada das inseguranças que todas nós carregamos. Ela continuou. Disse que Heitor tinha confessado como era ruim a vida dele comigo. Como eu era chata, sem graça, como tinha me deixado levar e ficado desleixada. Que ele merecia alguém que ainda se cuidasse, que ainda fosse atraente, que ainda tivesse paixão pela vida. Perguntou se eu não sentia vergonha de ter me tornado aquilo que eu era. Uma mulher de 42 anos, com uns quilinhos a mais, trabalhando em um emprego medíocre, sem nenhuma ambição, nenhum brilho. Disse que eu devia agradecer a Heitor por ter ficado comigo durante tanto tempo, porque homens como ele não ficavam com mulheres como eu a não ser por pena. Tudo aquilo foi dito com um sorriso no rosto, com aquela alegria sádica de quem sabe que está causando dor e se delicia com isso. Eu poderia ter respondido, poderia ter me defendido, poderia ter mostrado a ela que cada palavra que saía da boca dela apenas revelava sua própria insegurança, sua necessidade de rebaixar outras mulheres para se sentir superior. Mas não fiz nada disso. Apenas olhei para ela, para aquela menina de 20 anos que achava que tinha ganhado um prêmio quando, na verdade, tinha apenas escolhido um homem que trocava mulheres como quem troca de roupa. Sorri novamente, aquele mesmo sorriso que tinha desconcertado Heitor, e disse que ela tinha razão em tudo. A confusão no rosto dela foi instantânea. Ela esperava raiva, lágrimas, uma discussão. A concordância calma a deixou sem saber o que fazer. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Heitor voltou com as sacolas. Cássia mudou completamente. Voltou a ser a namorada doce e carinhosa, agradecendo a ele profusamente por cada item que trouxe. Eles jantaram juntos naquela noite. Eu fiz questão de preparar algo especial, um jantar elaborado que eles comeram rindo e conversando como se eu não estivesse ali. Cada tanto, Cássia soltava comentários sutis, dardos envenenados embrulhados em frases aparentemente inocentes. Comentava como era importante se exercitar para manter a forma. Como ela adorava se cuidar, ir ao salão, fazer as unhas. Como achava triste quando mulheres se deixavam levar e paravam de se valorizar. Tudo dito olhando na minha direção, com aquele sorriso falso colado no rosto. Heitor ria, concordava, adicionava seus próprios comentários cruéis. Era como assistir dois predadores se deleitando com a presa que achavam ter capturado. Depois do jantar, eles se retiraram para o quarto de hóspedes. Ouvi risadas, ouvi música alta, ouvi sons que eram claramente calculados para me ferir. Era uma demonstração de poder, uma forma de me lembrar constantemente que eu tinha sido substituída. Mas enquanto eles se divertiam, eu estava no quarto principal, no laptop, finalizando os últimos detalhes do meu plano. O fim de semana foi uma tortura calculada. Cássia acordava tarde, desfilava pela casa de roupas íntimas, sempre encontrando desculpas para estar perto de Heitor quando eu estava por perto. Eles se beijavam ostensivamente, se tocavam, faziam questão de demonstrar a intimidade deles na minha frente. No sábado, Cássia pediu que eu preparasse o almoço. Disse que não sabia cozinhar, que nunca tinha precisado aprender. Heitor riu e disse que não havia problema, que ela tinha outros talentos, outros atributos que eram muito mais importantes. Cássia sorriu e concordou, dizendo que algumas mulheres nasciam para cuidar da casa e outras nasciam para serem cuidadas. Preparei o almoço sem reclamar. Observei os dois comerem o que fiz como se fossem senhores feudais sendo servidos por uma criada. A humilhação era constante, incansável, meticulosa. No domingo, Cássia sugeriu que eles saíssem para jantar. Um restaurante caro, uma celebração do novo relacionamento deles. Heitor adorou a ideia, mas antes de sair, ela veio até mim com uma lista. Queria que eu lavasse as roupas dela, que passasse, que deixasse o quarto dela impecável, que preparasse algo para quando eles voltassem, porque provavelmente estariam com fome de novo. Tudo dito com aquele tom de quem está dando ordens para uma empregada. Heitor estava ao lado dela e não disse uma palavra. Apenas esperou minha resposta,
E eu, mais uma vez, apenas sorri e disse que tudo bem. A raiva deles pela minha falta de reação estava começando a ficar óbvia. Queriam drama, queriam me ver sofrer abertamente. O silêncio calmo que mantinha os frustrava profundamente. Depois que saíram, fiz exatamente o que Cássia tinha pedido. Lavei as roupas dela, todas as peças caras que ela tinha trazido. Passei cada uma com cuidado, arrumei o quarto dela perfeitamente e preparei um jantar para quando voltassem. Mas também fiz outras coisas. Transferi mais dinheiro das contas conjuntas para minha conta particular. Documentei cada movimentação com recibos e comprovantes. Fiz cópias de todas as mensagens entre Heitor e Cássia que consegui acessar quando ele deixou o celular desbloqueado no sofá. Guardei tudo em pastas separadas, organizadas por data e relevância. Segunda-feira chegou, e com ela veio o trabalho. Heitor saiu cedo, mas Cássia ficou em casa. Ela não trabalhava, vivia das mesadas que Heitor dava a ela. Quando saí para o trabalho, ela estava na cozinha, comendo o café da manhã que preparei, mexendo no celular dela. No trabalho, agendei uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. Expliquei que estava passando por uma separação difícil e que precisaria de alguns dias de folga em breve para resolver questões legais. Eles foram compreensivos e me deram todo o suporte necessário. Também marquei outro encontro com meu advogado. Levei todos os novos documentos que tinha conseguido, todas as novas evidências. Ele ficou impressionado com o nível de organização que tinha mantido. Disse que isso facilitaria muito o processo. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Cássia toda arrumada, maquiada, vestida como se fosse sair. Heitor chegou pouco depois, também arrumado. Disseram que tinham uma comemoração, um jantar especial. Não explicaram o que estavam comemorando, mas pelos olhares cúmplices que trocavam, ficou óbvio que era algo relacionado a mim. Depois que saíram, encontrei papéis na mesa de centro. Eram documentos de separação que Heitor tinha preparado com o advogado dele. Li cada palavra com atenção crescente e incredulidade. Ele queria ficar com tudo, com a casa, com os carros, com os investimentos. Estava me oferecendo uma quantia ridícula, algo que mal cobriria alguns meses de aluguel em um apartamento simples. Alegava que, como ele ganhava mais, como a casa estava no nome dele, como ele tinha arcado com a maior parte das despesas durante o casamento, ele tinha direito a ficar com tudo. E havia uma cláusula específica dizendo que eu teria que sair da casa em 15 dias. 15 dias para desmantelar 8 anos de vida, para encontrar um lugar para morar, para reconstruir tudo do zero. Fotografei cada página, guardei tudo de volta exatamente como estava. E sorri novamente. Porque eles tinham cometido um erro fatal. Heitor estava tão confiante na vitória dele que tinha mostrado todas as cartas. Eu sabia exatamente o que ele pretendia fazer, como pretendia me deixar sem nada, e agora eu tinha tempo para me preparar. Na terça-feira fui ao banco. Conversei longamente com o gerente sobre proteção de ativos, sobre como garantir que meus bens ficassem seguros durante um processo de separação. Ele me deu várias sugestões, incluindo a transferência de alguns investimentos para contas que só eu tinha acesso. Fiz tudo o que ele sugeriu, legalmente, cuidadosamente, documentando cada passo. Também fui a um cartório e registrei uma declaração detalhada sobre a origem do dinheiro que usei para a entrada da casa. Anexei todos os comprovantes da herança da minha mãe, todas as transferências, todos os recibos. Agora estava oficialmente registrado em cartório que R$ 50.000 daquela casa vieram do meu patrimônio pessoal. À noite, Heitor e Cássia chegaram em casa bêbados e felizes. Tinham passado o dia celebrando, gastando dinheiro em restaurantes e bebidas. Cássia trouxe sacolas de compras, roupas novas, sapatos caros, joias. Ela desfilou pela sala mostrando cada item, perguntando minha opinião com aquela falsa doçura que já tinha se tornado sua marca registrada. Dizia como Heitor era generoso, como ele a tratava bem, como era diferente estar com um homem de verdade. Heitor ria de cada comentário, adicionava suas próprias observações cruéis. Dizia como era bom estar com alguém que apreciava o que ele fazia, que demonstrava gratidão, que se esforçava para ser atraente. E eu continuava sorrindo, concordando, sendo a esposa compreensiva e pacífica que eles precisavam que eu fosse para que o plano deles funcionasse. Na quarta-feira, recebi a visita de uma pessoa que mudou tudo. Era Marieta, a mãe de Heitor.
Ela apareceu de surpresa, como sempre fazia. Marieta nunca foi de avisar antes de aparecer. Achava que, como mãe, tinha o direito de invadir a vida do filho a qualquer momento. Geralmente, eu a tolerava, mantinha a educação, oferecia café e biscoitos enquanto ela criticava tudo na casa. Mas dessa vez foi diferente. Marieta entrou, olhou ao redor e franziu a testa. Perguntou se Heitor estava em casa. Disse que não, que ele estava trabalhando. Foi quando ela viu Cássia saindo do quarto de hóspedes, ainda de camisola, bocejando. A expressão no rosto de Marieta foi de choque puro. Ela olhou para Cássia, depois para mim, tentando processar o que estava vendo. Cássia, sem nenhum constrangimento, se apresentou. Disse seu nome, sua idade e que estava morando ali por um tempo. Falou com aquela naturalidade de quem não via nada de errado na situação. Marieta ficou vermelha. Perguntou o que estava acontecendo. Exigiu uma explicação. Olhou para mim esperando que eu dissesse alguma coisa, que explicasse aquela loucura. Mas foi Cássia quem falou. Disse, com toda a crueldade que conseguiu reunir, que Heitor tinha finalmente encontrado alguém que o fazia feliz. Que eu tinha sido muito compreensiva ao aceitar a situação. Que logo eles estariam oficialmente juntos e que Marieta deveria se acostumar com a ideia de ter uma nora jovem e bonita. Marieta olhou para mim, esperando que eu desmentisse, que brigasse, que fizesse alguma coisa. Mas eu apenas confirmei. Disse que sim, Heitor e eu estávamos nos separando e que Cássia estava ficando ali temporariamente. A sogra explodiu. Gritou que aquilo era um absurdo, uma vergonha, que como esposa eu deveria lutar pelo meu casamento. Que eu tinha deixado isso acontecer por ser relaxada, por não cuidar do meu marido direito, por ter me tornado uma mulher sem atrativos. Cada acusação era uma facada, especialmente vindo de alguém que eu tinha respeitado durante anos. Marieta nunca tinha sido carinhosa comigo, sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para o filho dela. Mas ouvir aquilo naquele momento doeu de uma forma que eu não esperava. Cássia adorou cada segundo. Ficou ali, assistindo Marieta me destruir verbalmente, sorrindo como quem assiste a um espetáculo interessante. Quando Marieta finalmente parou para respirar, eu simplesmente disse que ela estava certa, que eu devia ter sido melhor, cuidado melhor de mim, sido uma esposa melhor, que entendia perfeitamente por que Heitor tinha procurado outra pessoa. E então me retirei para o quarto, deixando Marieta e Cássia sozinhas na sala. Ouvi a conversa delas através da porta. Marieta tentando entender como aquilo tinha acontecido. Cássia explicando com detalhes cruéis como tinha conquistado Heitor, como era fácil quando o homem estava insatisfeito em casa. Quando Heitor chegou, Marieta o confrontou. Ouvi a discussão acalorada, a mãe dele exigindo explicações, ele se defendendo. Dizia que tinha o direito de ser feliz, que não podia passar o resto da vida com alguém que não o satisfazia mais, que Cássia era o que ele precisava. Marieta tentou argumentar, dizer que ele estava cometendo um erro, que estava jogando fora um casamento sólido por um capricho. Mas Heitor foi firme. Disse que a decisão estava tomada, que a mãe precisava aceitar. E então Cássia entrou na conversa. Disse que entendia que Marieta estivesse chocada, mas que ela precisava ver que Heitor merecia ser feliz. Que mulheres como eu, mais velhas, sem cuidados com a aparência, simplesmente não conseguiam satisfazer homens no auge como Heitor. Que era natural que ele buscasse alguém mais jovem, mais bonita, mais cheia de vida. Falou tudo isso com uma convicção assustadora, como se fosse uma verdade universal. E o pior é que Marieta começou a concordar. Começou a dizer que talvez Heitor realmente merecesse alguém que se cuidasse mais. Que mulheres da minha idade tinham a obrigação de se manter atraentes se queriam manter um homem. Que eu tinha me deixado levar, tinha ficado acomodada e agora estava pagando o preço. A aliança entre Marieta e Cássia foi instantânea e devastadora. Duas mulheres unidas na certeza de que eu era o problema, de que eu merecia tudo o que estava acontecendo comigo. Naquela noite, os três jantaram juntos. Riram, conversaram, planejaram o futuro. Um futuro que não me incluía. E eu, mais uma vez, apenas observei e sorri. Porque enquanto eles construíam castelos no ar, eu estava construindo algo muito mais sólido. Na quinta-feira, meu advogado me ligou. Tinha novidades importantes. Conseguiu descobrir que Heitor estava preparando para transferir a casa para o nome da mãe dele, Marieta, e depois para o nome de Cássia.
Era uma tentativa de me impedir de ter qualquer direito sobre o imóvel. Mas ele tinha uma solução. Poderíamos entrar com uma ação de proteção patrimonial, congelando todos os bens até que a separação fosse finalizada. Com todas as provas que tínhamos de má-fé, de gastos indevidos, de adultério, seria fácil conseguir. Autorizei ele a proceder, assinar todos os documentos necessários ainda naquele dia. Na sexta-feira, os documentos foram protocolados. Todos os bens foram congelados. Heitor não poderia vender, transferir ou mexer em nada sem autorização judicial. Ele descobriu quando tentou fazer uma transferência bancária grande e foi bloqueado. Ligou furioso do trabalho, gritando, exigindo explicações. Perguntei calmamente o que tinha acontecido. Ele berrou que eu tinha congelado as contas, que tinha bloqueado tudo, que como eu tinha tido coragem. Expliquei com a voz mais calma que consegui reunir, que meu advogado tinha entrado com uma ação de proteção dos bens até a separação ser finalizada, que era um procedimento padrão, especialmente quando havia evidências de que uma das partes estava tentando esconder ou transferir bens para terceiros. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois ele desligou na minha cara. Meia hora depois, recebi uma mensagem dele, uma foto de um documento. Era uma notificação de despejo. Ele estava tentando me tirar de casa através de uma ação legal, alegando que, como proprietário, tinha o direito de decidir quem morava ali. Respondi com uma foto também, do registro em cartório provando que o dinheiro da entrada veio da minha herança, e com uma cópia da ação de divisão de bens que meu advogado tinha entrado. Outro silêncio. Depois uma enxurrada de mensagens raivosas, dizendo que eu ia me arrepender, que ele tinha advogados melhores, que ia me destruir, me deixar sem nada. Não respondi, apenas bloqueei o número e continuei meu dia normalmente. Quando ele chegou em casa naquela noite, estava acompanhado de Marieta. Os dois vieram preparados para uma guerra. Cássia estava esperando, já tinha sido brifada sobre a situação. Eles se sentaram na sala como se fosse um tribunal, e eu era a ser acusada. Marieta começou. Disse que eu era uma pessoa terrível, que tinha enganado o filho dela, que tinha esperado o momento perfeito para atacar. Que eu era calculista, manipuladora, que tinha fingido ser compreensiva só para depois dar o golpe. Heitor continuou. Disse que eu sempre tinha sido assim, falsa, fingida. Que ele finalmente tinha visto minha verdadeira natureza. Que eu era uma cobra esperando a hora de dar o bote. E Cássia completou. Disse que eu era patética, que tentava usar a lei para conseguir o que não conseguia conquistar com meus próprios méritos. Que era típico de mulheres velhas e desesperadas tentarem se agarrar a homens que não as queriam mais. Deixei todos falarem. Deixei cada um soltar seu veneno, despejar sua raiva. E quando finalmente fizeram silêncio, esperando minha reação, eu simplesmente peguei minha bolsa e disse que tinha uma reunião com meu advogado. A frustração no rosto deles foi quase cômica. Queriam uma briga, queriam me ver reagir, gritar, chorar. O silêncio calmo mais uma vez os desarmou completamente. No sábado, Heitor tentou uma abordagem diferente. Apareceu no quarto de manhã cedo com café e croissants. Disse que precisávamos conversar como adultos, resolver aquilo de forma civilizada. Sentou na cama e começou a falar. Disse que entendia que eu estava magoada, que era natural, mas que processos judiciais só iriam tornar tudo mais doloroso e caro para ambos. Que seria melhor resolvermos entre nós, como pessoas maduras. Ofereceu um acordo. Eu ficaria com algum dinheiro, não muito, mas suficiente para recomeçar, e ele ficaria com a casa e os demais bens. Disse que estava sendo generoso, que na verdade eu não tinha direito a nada, já que a casa estava no nome dele. Quando terminei de comer o croissant, agradeci o café da manhã e disse que meu advogado entraria em contato com o dele para discutir qualquer acordo, que não faria negociações fora do âmbito legal. Ele tentou insistir, mas foi firme. Não havia mais espaço para conversas pessoais sobre isso. Era uma questão legal agora, e seria tratada legalmente. A raiva voltou. Ele jogou a bandeja no chão, quebrou a xícara de café, gritou que eu ia me arrepender de ter feito aquilo, que ele tinha amigos, conhecidos, que poderia tornar minha vida um inferno. Olhei para a bagunça no chão, para a xícara quebrada, para o café derramado no tapete. E disse calmamente que se ele destruísse qualquer coisa da casa, eu documentaria como vandalismo e usaria contra ele no processo. Ele saiu batendo a porta.
No domingo, acordei com barulho na sala. Vozes altas, música. Desci e encontrei Heitor, Cássia e Marieta, fazendo uma espécie de festa. Bebendo, rindo alto, claramente tentando me provocar. Cássia estava usando um vestido caro, novo, que reconheci como sendo de uma loja de luxo. Joias nos pulsos, nos dedos, no pescoço. Tudo obviamente comprado com dinheiro que deveria ser nosso. Quando me viram, fizeram ainda mais barulho. Marieta comentou alto como era bom ver o filho dela feliz finalmente. Heitor concordou, puxou Cássia para um beijo longo e ostensivo. Fui para a cozinha fazer café. Enquanto esperava a água ferver, Cássia apareceu. Encostou no balcão ao meu lado e começou a falar. Disse que eu devia estar me sentindo ridícula tentando lutar por aquilo. Que era óbvio para todos que eu já tinha perdido. Que Heitor nunca ia voltar para mim. Que nem se eu conseguisse ficar com a casa ou com algum dinheiro, isso não mudaria o fato de que ele preferia estar com ela. Perguntou se eu não via como ele olhava para ela. Como a tocava. Como era diferente do jeito que ele era comigo. Disse que homens como Heitor precisavam de mulheres que os excitassem, que os fizessem sentir vivos, e que eu, claramente, não era capaz de fazer isso. Continuou dizendo que eu devia aceitar meu lugar, que mulheres da minha idade com o meu corpo não tinham o direito de querer homens como Heitor, que eu devia ser grata pelos anos que ele desperdiçou comigo e seguir em frente para alguém mais adequado ao que eu tinha a oferecer, que era bem pouco. Cada palavra era uma facada certeira, mirando em cada insegurança, em cada dor, e eu senti cada uma delas. Mas também senti outra coisa, uma certeza fria e cristalina de que aquela menina de 20 anos, que se achava tão superior, não fazia ideia do que estava por vir. Sorri para ela, aquele sorriso que já tinha se tornado minha arma, e disse que ela estava absolutamente certa. A confusão no rosto dela foi satisfatória. Ela esperava raiva, tristeza, qualquer coisa menos concordância. Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Foi um alívio sair daquela casa, respirar ar diferente, focar em outra coisa que não fosse a guerra psicológica que estava acontecendo em casa. Mas no meio da tarde, recebi uma ligação do meu advogado. Heitor tinha contratado um advogado muito caro, muito agressivo, e tinha entrado com uma contestação feroz, alegando que eu estava tentando roubar dele, que era uma aproveitadora, que tinha arquitetado tudo desde o início. Mas havia mais, muito mais. O advogado dele tinha descoberto sobre o dinheiro que transferi das contas conjuntas. Estava alegando que foi roubo, apropriação indébita, que eu tinha agido de má fé. Meu advogado estava preocupado. Disse que precisávamos nos preparar para uma batalha longa e difícil. Que Heitor claramente estava disposto a gastar muito dinheiro para me destruir. Mas eu tinha me preparado para isso. Tinha todos os comprovantes de cada transferência, todos os documentos provando que eram fundos conjuntos, que eu tinha todo o direito de transferir minha parte. Tinha as evidências do adultério, dos gastos indevidos de Heitor com a amante. Passei a noite toda com meu advogado, preparando a defesa, organizando cada documento, cada prova, cada evidência. Na terça-feira de manhã, Heitor apareceu em casa acompanhado de 2 homens de terno. Disse que eram oficiais de justiça, que vinham fazer um inventário de tudo que havia na casa. Era uma intimidação pura, uma tentativa de me assustar, de me mostrar que ele estava no controle. Deixei eles fazerem o trabalho. Acompanhei cada passo, filmei tudo com meu celular. Documentei cada objeto, cada item que listaram. Quando terminaram, Heitor me entregou uma cópia do inventário e disse que aquilo provava que tudo na casa era dele, que eu não tinha direito a nada. Peguei o papel, agradeci pela cópia e disse que meu advogado ficaria feliz em receber. O que ele não sabia é que grande parte dos itens de valor que estavam listados ali tinha sido comprada com dinheiro da conta conjunta, ou com dinheiro da minha herança. E eu tinha todos os comprovantes para provar isso. Naquela noite, Heitor, Cássia e Marieta celebraram. Achavam que tinham dado um golpe fatal em mim, que o inventário provava que eu não tinha nada a reclamar. Deixei eles comemorarem, porque enquanto eles festejavam, eu estava no quarto enviando toda aquela documentação para meu advogado, que tinha várias ideias sobre como usar aquilo a meu favor. A semana seguinte foi um inferno. Heitor e Cássia aumentaram as provocações, as humilhações, tentando me quebrar psicologicamente.
Cássia usava as joias que Heitor tinha comprado para ela e desfilava pela casa. Dizia alto como era bom ser valorizada, como era diferente quando um homem realmente te queria. Heitor começou a trazer amigos para casa. Homens que olhavam para mim com desprezo, que riam de piadas sobre mulheres velhas e indesejadas. Um deles até teve a audácia de me perguntar se eu não tinha vergonha de ainda estar ali, invadindo o espaço do novo casal. Marieta vinha todos os dias. Trazia comida para Heitor e Cássia, fazia questão de ignorar minha presença. Tratava Cássia como se fosse a nora perfeita, enquanto me tratava como se eu fosse uma intrusa. Um dia, encontrei minhas roupas todas tiradas do armário do quarto principal e jogadas no quarto de hóspedes. Cássia disse que tinha precisado de mais espaço para as roupas dela, que afinal ela era assim a mulher de Heitor agora. Mudei minhas coisas sem reclamar, mas documentei tudo. Fotos, vídeos, testemunhos de vizinhos que viam o que estava acontecendo. Cada humilhação era adicionada ao processo. Cada crueldade virava evidência. Cada palavra depreciatória era registrada e arquivada. O processo judicial começou a avançar. Audiências preliminares, depoimentos, apresentação de provas. E a cada passo ficava mais claro para todos que Heitor não era a vítima que fingia ser. As evidências do adultério eram esmagadoras. As mensagens, as fotos, os gastos documentados. O juiz não gostou nada de ver como Heitor tinha usado dinheiro da conta conjunta para bancar a amante enquanto ainda era casado. As transferências que fiz das contas conjuntas foram consideradas legais. Eu tinha todo o direito de proteger meus bens, quando havia evidências claras de má-fé da outra parte. E a questão da casa começou a se resolver de uma forma que Heitor não esperava. O juiz reconheceu que, embora a casa estivesse no nome dele, R$ 50.000 vieram da minha herança. Isso me dava direito a uma parte significativa do valor do imóvel. Heitor ficou furioso. Tentou argumentar, contratar mais advogados, gastar mais dinheiro. Mas cada passo que dava apenas cavava um buraco mais fundo. Cássia começou a ficar nervosa. Percebi que ela não tinha esperado que as coisas se desenrolassem assim. Achava que seria simples, rápido, que logo estariam vivendo felizes enquanto eu desaparecia humilhada. As discussões entre ela e Heitor começaram a ficar mais frequentes. Ela reclamava do dinheiro que ele estava gastando com advogados, dinheiro que poderia estar gastando com ela. Heitor tentava acalmá-la, prometer que logo tudo se resolveria. Marieta também estava preocupada. Começou a perguntar quanto tempo aquilo ia durar, quanto dinheiro Heitor estava gastando. A certeza dela de que tudo seria fácil estava começando a rachar. E então, chegou a sentença da primeira fase do processo. E mudou tudo. O juiz determinou que a casa seria vendida e o valor dividido proporcionalmente. Heitor ficaria com 60%, reconhecendo que ele pagou a maior parte. Mas eu ficaria com 40%, pelos 50.000 da entrada, mais as prestações que paguei durante os anos. Além disso, os bens adquiridos durante o casamento seriam divididos igualmente. Carros, móveis, investimentos. Tudo seria dividido meio a meio. E o melhor de tudo, Heitor teria que me ressarcir pelos valores que gastou indevidamente com Cássia. Cada compra, cada presente, cada jantar caro. Tudo que foi provado nos extratos bancários teria que ser devolvido. O valor total era significativo. Mais de R$ 100.000 que ele teria que me pagar. Quando a notificação chegou, Heitor ficou branco. Li o documento com ele ao meu lado, vendo a realidade destruir todas as certezas que ele tinha construído. Ele tentou argumentar que não era justo, que o juiz estava sendo parcial, mas a sentença era clara, fundamentada em lei, irrefutável. Cássia entrou em pânico, começou a gritar que aquilo não podia acontecer, que eu não merecia nada, que estava roubando o que era deles. Heitor tentou acalmá-la, mas estava visivelmente abalado. Marieta culpou Heitor por ter sido descuidado. Disse que ele deveria ter escondido melhor as evidências, não ter deixado rastros. A mãe perfeita mostrando suas verdadeiras cores. Nas semanas seguintes, a situação em casa ficou insustentável. Heitor estava desesperado tentando encontrar uma forma de reverter a sentença.
Gastou mais dinheiro com advogados, tentou recursos, apelações. Mas cada tentativa falhava. Cada recurso era negado. A sentença estava firme. Cássia começou a cobrar. Queria saber quando teriam o dinheiro, quando poderiam comprar uma casa nova, quando a vida deles finalmente começaria de verdade. Heitor não tinha respostas. E então veio a ordem de venda da casa. Tínhamos 60 dias para desocupar. A casa seria leiloada e o valor distribuído conforme determinado pelo juiz. Heitor tentou uma última cartada. Ofereceu comprar minha parte e ficar com a casa sozinho. Mas o valor que ofereceu era ridículo, muito abaixo do que o juiz tinha determinado. Recusei, e vi algo quebrar dentro dele. Cássia começou a procurar apartamentos para alugar. Mas os preços estavam altos, e com todo o dinheiro que Heitor tinha gastado em advogados e ressarcimentos, não sobrava muito. A realidade estava começando a bater neles, duros. Marieta tentou ajudar, ofereceu a casa dela temporariamente, mas era um apartamento pequeno, e ficou claro que ela não estava feliz com a ideia de ter que abrigar o filho e a namorada dele. Eu, enquanto isso, tinha usado parte do dinheiro que salvei para dar entrada em um apartamento pequeno, mas confortável. Nada luxuoso, mas era meu. Só meu. Um lugar onde eu poderia recomeçar sem fantasmas, sem memórias ruins. A casa foi vendida no leilão por um valor bom. Recebi minha parte conforme determinado. E junto com o ressarcimento que Heitor foi obrigado a me pagar, tinha uma quantia razoável para reconstruir minha vida. Heitor e Cássia tiveram que se mudar para um apartamento minúsculo em um bairro distante. O dinheiro que sobrou mal cobriu o aluguel dos primeiros meses. Todos os planos grandiosos que tinham foram por água abaixo. As brigas entre eles se intensificaram. Cássia cobrava, reclamava, dizia que não era aquilo que ele tinha prometido. Heitor se defendia, dizia que era culpa minha, que eu tinha destruído tudo. Marieta parou de visitá-los, estava decepcionada com o filho, cansada de Cássia. A aliança que tinham formado contra mim se desfez quando perceberam que a verdadeira inimiga era a situação em que estavam. Meses depois da mudança, recebi uma ligação de Heitor. Ele estava diferente, a voz cansada, derrotada. Pediu para nos encontrarmos, disse que precisava falar comigo. Aceitei, curiosa para ver o que ele queria. Nos encontramos em um café neutro. Ele chegou atrasado, com olheiras profundas, a barba por fazer. Não era mais o homem confiante que tinha me humilhado meses antes. Começou a falar. Disse que tinha cometido um erro, que tinha sido idiota, cego, manipulado, que Cássia não era quem ele pensava que era, que agora que o dinheiro tinha acabado, ela tinha mostrado sua verdadeira face. Contou que ela estava saindo com outros homens, homens mais velhos, mais ricos, que passava dias fora, voltava cheia de presentes caros que ele sabia que não tinha comprado, que estava apenas usando o apartamento dele como uma base enquanto procurava alguém melhor. Pediu desculpas. Disse que tinha sido horrível comigo, que eu não merecia nada daquilo, que percebia agora o quanto tinha perdido, o quanto eu valia. E então veio o pedido. Queria que eu o perdoasse, queria uma segunda chance. Disse que poderíamos recomeçar, que ele seria diferente, que tinha aprendido a lição. Olhei para aquele homem que tinha sido meu marido, aquele homem que tinha me humilhado, me degradado, me destruído psicologicamente, que tinha trazido a amante para dentro da nossa casa e me forçado a conviver com aquela situação. E sorri. Mas não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de quem finalmente tinha chegado ao final de uma longa jornada. Disse a ele que não havia perdão, não havia segunda chance, que ele tinha feito escolhas e agora tinha que viver com as consequências delas. Vi lágrimas nos olhos dele, verdadeiras dessa vez, não manipulação. Era desespero real de um homem que tinha perdido tudo e finalmente percebido o que tinha feito. Mas eu não senti pena, não senti nada além de uma profunda satisfação. Levantei, peguei minha bolsa e disse que desejava sorte a ele, que esperava que Cássia e Marieta o tratassem tão bem quanto ele mereceu. E saí daquele café sem olhar para trás. Soube depois, através de conhecidos em comum, que a situação dele só piorou. Cássia realmente estava com outros homens, e quando finalmente encontrou alguém disposto a bancá-la da forma que queria, abandonou Heitor sem pensar duas vezes. Ele tentou voltar para a casa de Marieta, mas ela já estava cansada.
cansada de bancar o filho fracassado, cansada de suas escolhas ruins, cansada de ter se colocado contra mim para defender algo que claramente não valia a pena. A última coisa que soube foi que Heitor estava morando em um quarto alugado, trabalhando em 2 empregos para pagar as dívidas que tinha acumulado. Marieta tinha se afastado dele, decepcionada e amarga. E Cássia estava noiva de um empresário rico e mais velho, vivendo exatamente a vida que sempre quis. Quanto a mim, comecei do zero, mas era um zero construído sobre uma base sólida. Tinha meu apartamento, tinha meu trabalho, tinha minha dignidade recuperada. Eventualmente conheci pessoas novas, fiz amizades genuínas, construí uma vida que era verdadeiramente minha. Perdi os quilinhos extras que tanto haviam sido usados contra mim. Não por eles, mas por mim mesma, porque eu queria, porque me fazia bem. E aprendi algo importante naquele processo todo. Aprendi que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Que sorrir quando esperam que você chore pode desestabilizar mais do que qualquer grito. Que às vezes a melhor vingança não é um ato grandioso, mas simplesmente deixar que as pessoas colham o que plantaram. Heitor plantou traição, crueldade e arrogância, e colheu solidão, arrependimento e perda. Cássia plantou ganância, maldade e superficialidade, e colheu exatamente o tipo de vida que essas características atraem, sempre procurando o próximo, sempre insatisfeita, sempre vazia. Marieta plantou julgamento, crueldade e favorecimento cego, e colheu um filho destruído, que não podia mais olhar nos olhos e uma reputação manchada por ter defendido o indefensável. E eu? Eu plantei paciência, estratégia e resiliência. E colhi liberdade, dignidade e paz. Hoje, quando olho para trás para aquela quinta-feira, quando ouvi o telefone tocar, quando li aquelas mensagens cruéis, quando vi meu mundo desmoronar, eu agradeço. Porque foi naquele momento que eu parei de ser a esposa compreensiva, a mulher que se diminuía para fazer outros se sentirem maiores, a pessoa que aceitava migalhas de amor como se fossem banquetes. Foi naquele momento que eu escolhi lutar. Não com gritos ou lágrimas, mas com a arma mais poderosa que existe: a verdade, a lei e a paciência estratégica. E quando Heitor disse que eu tinha 2 escolhas, aceitar a amante na minha casa ou ser jogada na sarjeta, ele não percebeu que havia uma terceira opção. A opção de sorrir, de planejar, de agir quando o momento fosse certo. A opção de deixar que a justiça seguisse seu curso e que cada um recebesse exatamente o que merecia. Eles achavam que tinham ganhado, que eu tinha aceitado meu lugar, minha derrota. O que não entenderam é que meu silêncio não era aceitação, era preparação. E quando finalmente agi, quando finalmente deixei que todo aquele planejamento silencioso se manifestasse, já era tarde demais para eles mudarem o rumo. Heitor perdeu a casa, o dinheiro, o respeito e a mulher que amava. Perdeu também a mãe, que não conseguiu mais olhar para ele da mesma forma depois de vê-lo perder tudo por pura arrogância. Cássia perdeu o homem que achava que bancaria sua vida de luxo. Teve que vender até as joias caras que ele deu para conseguir dinheiro quando a situação apertou. Acabou na casa de parentes distantes, sendo tratada como a sobrinha inconveniente que tinha apostado no cavalo errado. Marieta perdeu o filho que idolatrava e a ilusão de que suas escolhas cruéis não teriam consequências. Teve que engolir o orgulho e aceitar que tinha defendido um erro monumental. E o futuro deles? Não tenho certeza e não me importo muito. Mas sei que é um futuro muito diferente daquele que imaginavam naquela tarde de quinta-feira, quando achavam que tinham todo o controle. Quanto ao meu futuro, está sendo construído tijolo por tijolo. É um futuro onde eu acordo todos os dias e olho no espelho e vejo alguém que lutou, que venceu, que recuperou sua dignidade. É um futuro onde cada passo que dou é meu, cada escolha é minha, cada conquista pertence somente a mim. E se há uma lição que aprendi de tudo isso, é que nunca devemos subestimar uma mulher que sorri em silêncio. Porque enquanto vocês estão celebrando vitórias superficiais, ela pode estar planejando algo muito maior. E quando chegou a manhã seguinte, aquela quinta-feira fatídica, quando Heitor acordou satisfeito consigo mesmo, achando que tinha conseguido tudo o que queria, ele não imaginava o que eu já tinha posto em movimento.
Ele percebeu tarde demais que o verdadeiro jogo tinha começado e que dessa vez eu estava escrevendo as regras. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.